Sofia diz a Lola que estava bastante distraída com o celular e comentou de forma descontraída que ela agora poderia postar mais conteúdo em suas redes sociais diretamente de seu aparelho. Sentia-se empolgada, como se tivesse descoberto um novo mundo de possibilidades, algo que antes parecia estar distante dela. Ela se via em um momento de liberdade e conexão com as pessoas através das redes sociais, podendo compartilhar momentos, pensamentos e ideias com quem quisesse. Porém, Lola, que estava observando a cena com um olhar crítico, não parecia muito entusiasmada com a atitude de Sofia. Em um tom firme, Lola, sem hesitar, falou: "Você queimou a largada, Sofia. Não sendo assim que as coisas funcionam." Essas palavras cortaram o clima de empolgação de Sofia, que sentiu a crítica no ar. Ela não entendeu bem o que Lola queria dizer, mas logo percebeu que se tratava de uma maneira de Lola alertá-la sobre ser mais cuidadosa com as suas ações. Por mais que Sofia não tenha gostado da intervenção, sabia que não adiantaria argumentar naquele momento. O desconforto ficou no ar, mas logo ela decidiu que não valeria a pena continuar aquela discussão. Sentindo-se desconfortável com a conversa, Sofia foi até Elvira. Ao chegar, encontrou Elvira em um momento de silêncio, como se estivesse esperando por algo ou por alguém. Elvira, com uma expressão fechada, falou de forma brusca, começando a desabafar. Ela acusou Lola de ser a responsável pela morte de sua mãe, uma afirmação que abalou Sofia. Elvira, com a raiva contida, Lola, que tratava ela como empregada quando era criança e que quando as coisas ficaram difíceis a mandou para um abrigo, falou: "Minha mãe morreu por causa de Lola transbordar de seus olhos." Sofia, chocada, não sabia como reagir diante de tanta dor e sofrimento. Ela sempre soubera que ela tinha um passado complicado, mas não imaginava que fosse tão grave. A acusação parecia um golpe direto, e a raiva e mágoa de Elvira eram palpáveis. Ela continuou a falar, dizendo que a vingança seria a única maneira de trazer algum tipo de justiça para sua mãe. "Eu vou fazer com que ela perca tudo o que tem", disse Sofia com os olhos cheios de ódio. As palavras dela deixaram ela completamente atônita. Ela não sabia o que fazer com aquelas informações. E em sua mente surgiam perguntas sem respostas. Como Lola poderia ter feito isso? O que exatamente havia acontecido entre elas? Em seguida, Elvira fez uma advertência a Sofia. Ela olhou diretamente para os olhos de Sofia e disse: "Fique longe de Alec, ele já sofreu demais. Você não deve envolver ele nesse jogo." A voz de Elvira estava carregada de preocupação e raiva, mas também de uma espécie de desejo de proteger Alec de algo que ela achava que poderia acontecer. Sofia, que sempre teve um carinho por Alec, ficou desconcertada. Não sabia se deveria ouvir o conselho de Elvira ou se, ao contrário, deveria buscar uma forma de continuar próxima de Alec, como sempre fez. Mas, ao mesmo tempo, ela sabia que a situação estava se tornando cada vez mais difícil. A ideia de manter Alec afastado de toda aquela confusão parecia ser uma forma de poupá-lo de mais sofrimento. Ela apenas assentiu, sem dizer uma palavra, como se estivesse absorvendo tudo que Elvira dizia. Enquanto isso, seu celular tocou e, ao olhar a tela, viu que era Alec tentando falar com ela. Sofia sentiu o coração apertar. Ela queria muito falar com ele, mas sabia que não era o momento adequado. A última coisa que queria era magoá-lo, e ela sabia que qualquer conversa poderia acabar gerando mais complicações para ele. Por isso, optou por não atender a ligação. Ela simplesmente desligou o celular, sentindo-se dividida entre a vontade de se comunicar com Alec e a necessidade de proteger tanto ele quanto a si mesma. A escolha de Sofia em não atender a ligação foi dolorosa, mas ela sentia que estava fazendo o certo. Gabriel, por outro lado, estava lidando com os próprios sentimentos. Ele se sentia culpado pela maneira como havia agido com Carol. Sabia que tinha sido rude e que, de alguma forma, havia magoado a ela. Então, com uma atitude mais reflexiva, Gabriel decidiu procurar Carol para pedir desculpas. Ele queria se redimir e tentar corrigir a maneira como havia agido com ela. Ele procurou Carol e, com sinceridade em sua voz, disse: "Eu fui um babaca, Carol. Sinto muito pelo que fiz. Sinto falta das conversas que a gente tinha. Será que a gente pode ser amigo de novo? Ou, quem sabe, sair algum dia para conversar?" A vulnerabilidade nas palavras de Gabriel era clara. Ele realmente se arrependia e queria que as coisas entre eles fossem diferentes. No entanto, a resposta de Carol foi direta e sem rodeios. "Prefiro deixar como está", ela disse sem hesitar. As palavras de Carol cortaram o ar e Gabriel ficou ali, em silêncio, processando a rejeição.
Ele sabia que havia perdido a chance de reatar a amizade que tanto valorizava. O arrependimento de Gabriel era profundo, mas ele sabia que não podia forçar nada. Enquanto isso, Elvira, com sua mente cheia de vingança, continuava a se aprofundar em seus próprios planos. Ela não queria que Alec se envolvesse em sua busca por justiça e estava determinada a afastá-lo de qualquer forma. Ela acreditava que, ao proteger Alec, estava fazendo o que era melhor para ele. No entanto, ela não via que sua obsessão por vingança poderia, na verdade, causar ainda mais danos a todos os envolvidos. Sofia, por sua vez, sentia-se perdida em meio a tantos pensamentos e emoções conflitantes. Então, para tentar se distrair e dar uma pausa ao turbilhão de sentimentos que estava vivendo, decidiu caminhar pela praia. O som das ondas e o vento leve ajudaram a acalmá-la um pouco. Ela andava distraída, com a mente cheia de pensamentos, até que se deparou com Gabriel. Ele a cumprimentou com um sorriso gentil e, de forma suave, pediu para que ela seguisse o mesmo até um local especial. Ele colocou suas mãos nos olhos de Sofia, como se estivesse brincando, e a guiou até lá. Quando ela finalmente viu a vista, seus olhos se iluminaram. O local era lindo e tranquilo, um verdadeiro refúgio do mundo caótico em que estava vivendo. Sofia sorriu impressionada e disse: você conseguiu me fazer rir. Este lugar é lindo. Ela olhou para o horizonte e, pela primeira vez em muito tempo, sentiu uma sensação de paz. Aquele momento de tranquilidade trouxe à tona boas lembranças, como a primeira vez em que ela pisou na areia da praia. A experiência foi como um respiro de ar puro em meio a um turbilhão de emoções. Gabriel, percebendo a alegria dos olhos de Sofia, pegou uma concha e colocou em seu ouvido, dizendo: escute o som do mar. O clima entre os dois ficou descontraído e agradável, e eles passaram algum tempo se divertindo no lugar, rindo e conversando sobre coisas simples, o que fez Sofia se sentir, ao menos por aquele momento, mais leve. Enquanto isso, Lola estava com Júlia em um procedimento estético. Durante a conversa, Lola começou a se abrir um pouco sobre seu passado, como se estivesse tentando aliviar a pressão interna que sentia. Ela falou sobre sua infância, sobre os desafios que enfrentou e sobre como sempre teve que lutar para conseguir o que queria. Enquanto falava, o clima entre eles parecia tenso, até que Lola, sem querer, tentou queimar a perna de Júlia com um objeto quente. Porém, ela rapidamente desistiu, um misto de arrependimento e nervosismo tomando conta de seu corpo. Júlia, desconfortável, observou a reação de Lola, mas não comentou nada, apenas continuou com o procedimento. Gisela, por sua vez, estava em um momento de fragilidade emocional. Depois de ser criticada severamente por seu marido, que a fez se sentir ainda mais insegura sobre sua aparência, ela recorreu ao álcool como uma forma de tentar lidar com a dor. Sentindo-se cada vez mais desamparada, Gisela decidiu sair para uma festa, tentando encontrar alguma diversão ou alívio para suas emoções. Porém, ao chegar no local, acabou se machucando quando tentava se divertir. A festa, ao invés de trazer alívio, só intensificou suas angústias internas, e Gisela percebeu que estava se afundando ainda mais. No fim da noite, algo estranho aconteceu. Um presente misterioso chegou para Lola. Dentro da caixa, havia uma boneca e um cartão com a palavra assassina. A mensagem fria deixou Lola desconcertada e assustada. Sofia, que estava por perto, observou a cena, mas se manteve distante, sem saber exatamente como reagir. Aquela ameaça com certeza era apenas o começo de algo mais profundo e perturbador, mas Sofia não queria se envolver diretamente, ainda tentando processar tudo o que acontecia ao seu redor.